Graça e paz, meus irmãos. Nós temos como objetivo de gravar estes vídeos para que possamos aprender e dar continuidade àquilo que temos visto na casa do nosso Deus, referente à palavra do Senhor. Para isso, nós vamos abrir na palavra de Deus, na carta de Paulo a Tito, e vamos ler o capítulo 3, apenas o verso 1 e 2. Então, Tito, capítulo 3, verso 1 e 2, diz assim: Lembra-lhe que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Meus irmãos, nós já sabemos que Paulo inicia a sua carta a Tito dizendo para que ele escolha líderes irrepreensíveis, pessoas que governassem. Paulo dá essa ideia que, olha, a igreja precisa de líderes. Então busque pessoas, homens que sejam capacitados, ou melhor, que sejam irrepreensíveis e que possam instruir e dar capacitação através do Espírito Santo de Deus a toda a igreja. Por outro lado, no capítulo número 2, ele volta os seus olhares já para a igreja em si e diz assim como cada um deveria agir, qual que é a função de cada um na igreja. Diz aos idosos, diz às idosas que deveriam ensinar, que deveriam ter uma vida também irrepreensível. Diz aos jovens que eles precisavam trabalhar bastante, ter a sua vida como um testemunho firme dentro da igreja. E aí quando ele chega no capítulo 3, ele começa a dar uma orientação a todos. Interessante que ele já começa o capítulo de número 3 dizendo assim, lembre-lhes. Logo, eles já sabiam como deveriam agir. Interessante que Paulo aqui ele dá esta ordem a Tito assim, olha, coloque na mente deles, tragam, melhor dizendo, o que eles já aprenderam, para que eles não possam se esquecer aquilo que já foi aprendido. A ideia aqui é sempre trazer à memória aquilo que foi aprendido. E o que Paulo estava enfatizando? Estava enfatizando a primeira coisa para que eles se sujeitem. É interessante que se colocar a autoridade de alguém é ser submisso. E a ideia aqui é querer fazer realmente a vontade daqueles que governam. É querer, ter prazer em obedecer. Ter prazer em submeter à vontade de quem? Diz a palavra de Deus, aos que governam. Pois toda a autoridade, todos os governantes, todos aqueles que estão nos dirigindo foram instituídos, colocados na nossa vida por Deus. Então quando nós obedecemos, nós, melhor dizendo, nos submetemos a uma autoridade, nós estamos submetendo a autoridade primeiramente de Deus. Porque foi Deus que o colocou ali naquele lugar. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos submeter. Porque isso vai nos trazer vai trazer benefício a nós mesmos. Nós precisamos ter isso em nossa mente, lembrarmos. Quantas vezes nós já não falamos isso? É como nós fazemos com os nossos filhos. Todos os dias praticamente nós lembramos das obrigações, de como um filho deve se portar diante dos pais, daqueles que são mais velhos, daqueles que são autoridades sobre os nossos filhos. Da mesma maneira que Paulo diz para Tito, olha, lembre-lhes, para que eles estejam atentos, para que eles se submetam às autoridades. Mas Paulo ainda continua e diz assim, olha, e que sejam obedientes. Irmãos, obediência aqui é obedecer mesmo. É ter prazer em ser obediente. Da mesma ideia que da autoridade que é constituída por Deus, e nós devemos obedecer a Deus, nós devemos obedecer às autoridades que foram instituídas por Deus. E essa é a pergunta que nós devemos fazer. Será que nós nos submetemos
realmente a toda e qualquer autoridade? Será que nós somos obedientes a toda e qualquer autoridade? É bom refletirmos e dizermos que toda autoridade é instituída por Deus. Mas quando esta autoridade for contra a palavra de Deus, aí nós não vamos nos submeter, porque é melhor, é a coisa certa a fazer, nós sermos obedientes à palavra de Deus acima de qualquer outra autoridade, porque Deus está acima de todas as coisas. Mas eu estou dizendo aquela autoridade que é instituída e que está fazendo algo que é verdadeiramente bíblico, ou verdadeiramente que é necessário para que façamos. Nós podemos ver hoje as recomendações que as nossas autoridades estão dando para que nós possamos ficar em casa, para que esta epidemia possa ser amenizada. Mas quantos têm desobedecido? Quantos têm ignorado? Então nós precisamos tomar atento a isso, nos preocuparmos em obedecer, a ser sujeitos a autoridades, porque estas autoridades foram dadas por Deus. Nós não estamos indo para a igreja porque estamos proibidos, porque existe perseguição, nada disso. Nós não estamos nos reunindo na igreja porque nós entendemos que neste momento as autoridades estão vendo um bem maior, estão se preocupando com um bem maior da humanidade. Isso não quer dizer nada com fé. Isso não tem nada a ver com fé, mas tem a ver com obediência às autoridades e, por consequência, obedecer ao nosso Deus. Então Paulo ele inicia dizendo assim, ó, lembra isso. E aí ele dá mais uma ideia como que nós, cidadãos dos céus, cristãos, filhos de Deus, devemos nos portar. Estejam prontos para toda boa obra. Em outras palavras, olha, esteja disposto no teu coração em cumprir as palavras de Deus, em cumprir aquilo que os homens, aqueles que foram colocados por Deus na sua vida, e você esteja firmes em obedecer, prontos em realizar toda boa obra. E aqui é toda mesmo, não são algumas. Toda boa obra. Meus amados irmãos, é isso que o versículo 1 quer dizer. Que precisamos ser obedientes, sujeitos e realizar toda boa obra. Fazer tudo isso para a glória de Deus, sabendo que nós estamos obedecendo em primeiro lugar ao mandato de Deus. Mas o verso de 2 dá um outro ensinamento. Ele diz assim, não difame a ninguém. Não fale mal de ninguém. Não fale verdades de ninguém. Quer governantes, quer irmãos, quer vizinhos, quem quer que seja, ninguém. Não é assim que um filho de Deus se porta. Falando mal, blasfemando contra o seu próprio irmão. Nós devemos nos afastar disso. Nem seja altercadores. Aquelas pessoas que têm prazer em criar conflitos, que têm prazer em ver que o conflito está acontecendo e não quer que aquilo acabe. Nós precisamos atentar para isso. Da mesma forma que eu não devo falar mal do meu irmão, da mesma forma eu não posso querer viver em conflito com o meu irmão, com as pessoas. Pelo contrário, nós devemos afastar disso, porque Paulo continua dizendo, mas, olha, não seja assim, mas sejam cordatos. Em outras palavras, sejam gentis. Tenham uma atitude saudável. Tentem viver em paz. Tentem viver uma vida como filhos de Deus. Aqueles que foram regenerados pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda Paulo continua.
dando prova de toda a cortesia, dando prova de toda a mansidão, vivendo uma vida onde o maior prazer é viver em paz uns com os outros, é estender as mãos cada vez mais àquele que mais necessita, mesmo que aquele não tenha o direito, mesmo que esta pessoa tenha te ofendido, tenha te maltratado, ainda assim no seu coração você está disposto a estender a mão e a estender, a dar as suas misericórdias, estender a ele com mansidão, ter piedade dessas pessoas, mesmo que elas não mereçam, mesmo que elas não tenham de alguma forma direito a isso. Mas você, como Paulo aqui diz, olha, mas dê prova de toda a cortesia. Seja gentil uns para com os outros. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame a vida em comunhão verdadeira, onde uns estão, ama o outro e está sujeito a fazer qualquer coisa para que o outro esteja bem, mesmo que você seja de alguma forma afetada, mesmo que você perca e saia da sua área de conforto, mesmo assim você deve sempre dar provas da sua cortesia, da sua mansidão. E aí ele termina o verso número 2 para com todos os homens. Todos são todos. Não são com aqueles que nós queremos, com aqueles que têm feito bem para conosco, não, mas com todos. Nós vivemos em um mundo onde nós estamos, onde tudo está praticamente parado. Estamos dentro dos lares, dos nossos lares, e agora nós precisamos refletir sobre essas coisas. Nós precisamos colocar na nossa mente que, em primeiro lugar, nós precisamos obedecer a Deus em todas as coisas. E Deus diz para que nós sejamos sujeitos, obedientes às nossas autoridades, aos nossos governantes. Então obedeçam, porque assim você estará fazendo a vontade de Deus. E Ele está dizendo para que nós possamos viver em paz uns com os outros, viver em amor uns com os outros, viver sendo misericordioso uns com os outros, porque a misericórdia de Deus nos alcançou, porque Deus nos amou primeiro, porque Deus ele deixou toda a sua glória em Cristo Jesus e veio neste mundo e morreu por nós, demonstrando todo o seu amor, derramando toda a sua misericórdia que não tem fim sobre cada um daqueles que Ele mesmo escolheu. Por isso, obedeçam às autoridades. Ame o seu irmão, não difame o seu irmão. Procure aquele que tem alguma coisa, que está com dificuldades de relacionamento. Não fale mal do seu irmão, mas ame. Fale tudo aquilo que edifique, tudo aquilo que traga união. Não ame mais o conflito do que a comunhão, o amor, a vida. Como é bom estarmos unidos. Como é bom viver os irmãos unidos uns com os outros. E é assim que nós precisamos viver. É assim que nós precisamos ter consciência na nossa vida. Viver a vida conforme Deus quer, não como nós queremos. E Deus hoje nos pede para que possamos viver uma vida de sujeição aos nossos governantes, a todos aqueles que nos governam, e ser unidos, amar uns aos outros, como Deus nos amou também. Meus irmãos, essa é a primeira coisa que eu queria deixar neste dia para que possamos refletir. E amanhã, se Deus assim permitir, nós estaremos tratando sobre o verso de número 3, que diz assim: pois nós também. Por que nós devemos ser assim? Paulo aqui lhe dá o porquê nós devemos viver assim. Qual é a razão de nós vivermos sujeitos às autoridades e amando uns aos outros. Que Deus assim nos ajude e que até o próximo vídeo nós possamos verdadeiramente
aprender mais e mais de Deus. Vamos orar. Pai, nós estamos diante do Senhor e que esta palavra verdadeiramente fale no fundo dos nossos corações e que possamos, ó Pai, praticar conforme o Teu querer. Perdoa os nossos pecados e fique conosco em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Irmão, que Deus abençoe.